Então, pessoal, vamos aqui a mais um capítulo, né? O primeiro capítulo agora do bimestre 3, para a gente falar um pouco sobre endereçamento IPv4. Esse capítulo aqui, esse assunto, na verdade, ele é meio que dividido em dois capítulos. Você tem a parte básica e a parte mais avançada, certo? Porque é um assunto bastante denso. Esse tópico aqui, ele fornece uma base muito grande para vários experimentos práticos e também para a sua vida cotidiana profissional enquanto técnico ou engenheiro de rede, certo? Então é muito importante que vocês captem bem as ideias que estão aqui, se apropriem delas. A gente vai fazer bastante exercícios durante esses capítulos para ter certeza que o conhecimento está bem consolidado para a gente poder seguir em frente, certo? Começando então por algumas letras da área de redes. A gente viu que a área de redes ela é composta de muitas letrinhas diferentes, né? Algumas dessas letrinhas, na verdade, são RF6, que são números que eu já expliquei que funciona mais ou menos como uma espécie de código de direito, né? Onde você tem vários artigos ali que vão se elencando e às vezes um artigo que vem mais na frente cancela ou modifica um artigo anterior, né? Porque os artigos, eles, uma vez que eles estão lá prontos, que a RFC foi consolidada, se houve uma atualização ou se ela ficou em desuso, que na verdade é que uma outra RFC escrita mais para frente atualiza aquela RFC anterior, né? E que esses documentos RFCs que basicamente descrevem, como eu estou colocando aqui, normas, pesquisas, inovações relativas à internet, elas são escritas e mantidas por um grupo chamado IETF, Internet Engineer Task Force, certo? E você tem ali, para o que vale a pena a gente ressaltar aqui dentro desse capítulo, uma outra letrinha chamada IANA, ou Internet Assigned Numbers Authority, certo? O que a IANA quer dizer? Essa authority que está dito aí é autoridade, certo? Então, autoridade sobre o quê? A gente tem vários, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, os números de celulares espalhados pelo Brasil, onde algumas reservas de números ficam com uma operadora, outras reservas ficam com outra operadora, e esses números eles são distribuídos de acordo com o DDD de cada região onde eles estão, né, para você ter uma organização. Então, o que acontece? Você tem lá a Anatel para poder dizer quais são os números que vão fazer parte de cada região, certo? Que o código 83 vai ser o da Paraíba, o código 81 vai estar em Recife, o código 84 vai estar no Rio Grande do Norte, certo? Então, elas fazem essa divisão. Também dentro de cada DDD tem um pool que a gente chama, né, de números, ou seja, uma reserva de números, uma faixa de números, que vai ficar uma parte disponibilizada para uma operadora de telefonia, outra vai ficar para outra, para que cada uma delas possa vender o seu serviço e à medida que ela vai vendendo, ela vai entregando esses endereços, entre aspas, né, esses números de telefone para os usuários. Da mesma forma, a internet ela tem o endereço IP, né, que é na base sobre o qual roda tudo que está navegando na internet, e esses endereços IPs eles têm um número finito de endereços, né? Se o número de endereços é finito, é preciso pegar esse grande bloco de endereços e dividir ele em vários pedaços diferentes. Então, você vai ter um bloco de endereços IPs que vai ser distribuído para a América do Norte, outro bloco que vai ser distribuído para a América Latina, outro bloco que vai para a Europa, para a Ásia, para a África. Então, quem é que é responsável por fazer essa macro distribuição dos blocos de endereçamento IP? Quer seja o endereçamento IP IPv4, que é um bloco muito menor, ou quer seja o endereçamento IPv6, que é um bloco muito maior de endereços, né? Mas ambos blocos finitos de endereço. Bem, quem fica responsável por coordenar essa distribuição é o órgão chamado IANA, tá? Então ele é quem faz essas distribuições inicialmente de blocos e aí dentro de cada um desses blocos eles vão ser distribuídos por entidades específicas de cada continente e depois entidades específicas de cada país, tá? Caso você queira consultar os espaços, como é que os blocos estão divididos, né? Como é que eles foram designados para cada país, para cada... Primeiro, a IANA distribui para cada
grande bloco, né, digamos assim, né, para América Latina, América do Norte, Caribe, Europa e etc. E aí dentro de cada uma dessa macro-região, eles vão ser distribuídos por países, tá? Se você quiser consultar como é que isso tudo está distribuído, estão aqui os endereços da IANA que falam dessa distribuição, tá? E esses órgãos que distribuem para os países especificamente, o grande bloco que elas receberam da IANA, a gente chama de RIR, Regional Internet Registry, ou seja, é o Registro Regional de Internet. Então aqui os vários blocos que se tem, né? O ARIN, como eu falei antes, para a América do Norte, a América Latina e Caribe é o LACNIC, que é onde o Brasil está, e você tem o da África com Oceania, que é o APNIC, o da Ásia com Oceania, que é o APNIC, e o da África, que é o AFNIC, e você tem o RIP-NCC, que cobre ali toda a Europa, tá? E, como eu disse, a LACNIC fica responsável por todos os países da América Latina mais a América Central e ela é a nossa RIR, tá? A IANA dá um grande bloco de endereços para o LACNIC. O LACNIC pega esse bloco de endereços e vai distribuir pelos países. O Brasil, especificamente, recebe através de uma entidade, né, que distribui para dentro do país, que se chama nic.br, tá? nic.br, tá? E eles é quem faz essa distribuição. Então, a hierarquia você tem a IANA, que passa para a LACNIC, que é o nosso RR, e a LACNIC passa para o nic.br, que distribui esses blocos de endereçamento pelo Brasil, né? Cada um organiza o geral, IANA, o LACNIC, o regional e o NIC-BR, o nacional. Uma vez que você tem entendido o que são essas letrinhas, a gente agora vai entender como é que a comunicação entre redes diferentes opera, né? A gente sabe que quando um computador quer falar diretamente com o outro e ele pertence à sua mesma rede, basta para que ele consiga se comunicar um endereçamento MAC, e aí como os dois estão dentro da mesma rede, eles vão conseguir se comunicar. Porém, quando você quer comunicar computadores que não fazem parte da mesma rede, acontece que você vai precisar do endereçamento IP, você vai precisar de roteadores para fazer esse roteamento. Porque o roteador, como a gente já estudou lá atrás, ele tem justamente a função de poder traçar rotas, né? Entender como é que ele vai fazer um determinado endereço IP de origem. A gente sabe que o roteador é um equipamento de camada 3. A camada 3 ela lida com pacotes. Esses pacotes são o que rege, né, a entrega e a devolução desses pacotes é um endereçamento chamado IP, certo? Então, o roteador é quem vai fazer essa seleção de rotas, tá? Para descobrir como é que um determinado endereço de origem vai chegar até o endereçamento de destino e como é que essa comunicação vai retornar do destino para a origem novamente. Aqui eu estou dando um exemplo de um determinado computador, cujo endereço IP é 192.168.1.15, que quer se comunicar com um servidor que está lá do outro lado, cujo endereço é 10.1.1.2, tá? Então, para isso acontecer, repare que vão haver vários enlaces que esse pacote vai precisar atravessar, né? Ele vai precisar sair do 192.168.1.15, ele vai sair inclusive de um meio sem fio, a gente tem ali uma comunicação wireless acontecendo para se comunicar com o roteador Wi-Fi. Esse roteador Wi-Fi está cabeado num cabo Ethernet para chegar até o roteador R1, e aí depois essa comunicação vai acontecer. Depois existe uma comunicação serial, vocês estão lembrados que quando a gente tem essa designação de Z, né, no link na topologia, isso indica uma comunicação em interface serial entre o R1 e o R2, e do R2 para o servidor você tem novamente uma comunicação através de um meio Ethernet, tá? Então, como é que essa comunicação acontece? Como é que eu saio lá da minha origem e chego até o meu servidor de destino? A primeira pergunta que o seu computador vai fazer quando ele quer se comunicar com alguém é entender se o host com quem ele quer se comunicar pertence ou não à mesma rede em que ele está. Caso, como eu disse antes, ele pertence à mesma rede, com o endereço MAC eles conseguem se comunicar. Então, se os dois estiverem plugados num switch, não precisa se comunicar com o roteador, com mais ninguém na estrutura, basta um switch para interligar os dois, ou caso os dois estejam conectados um diretamente com o outro, eles vão conseguir se comunicar perfeitamente. Porém, uma vez que
o destino está em outra rede, que não o endereço 192.168.1.15 quer falar com o endereço 10.1.1.2, ou seja, estão em redes completamente distintas, né? Um endereço não tem nada a ver com o outro. Então, ele precisa enviar esse pacote para o seu gateway. O gateway é o roteador mais próximo desse host de origem, tá? Então o gateway dele é o roteador sem fio, né? É o roteador que tem um endereçamento IP com quem ele pode se comunicar. Então ele vai enviar um pacote para esse roteador Wi-Fi, para que esse roteador Wi-Fi encaminhe esse pacote até o roteador R1. Uma vez que o roteador R1 receba essa comunicação, esse pacote que está saindo do 192.168.1.15 para chegar até o servidor de destino, ele vai verificar primeiro, é claro, se esse servidor não está diretamente conectado a ele. E ele percebe que não está. Uma vez que ele não esteja, ele vai olhar na tabela de roteamento dele e vai tentar identificar se ele conhece algum roteador que tem ligação com a rede aonde o 10.1.2 se encontra, certo? Então, ele vai dizer assim, bom, se eu R1 não estou conectado com o servidor de destino 10.1.1.2, então eu vi aqui que pela minha tabela de roteamento, provavelmente o R2 sabe aonde ele está, porque o R2 está conectado com o servidor. Então ele vai encaminhar esse pacote até do R1 para o R2, atravessar aquela interface serial. E uma vez que o pacote chega em R2, este R2 ele vai perceber que o servidor de destino está conectado a ele. E ele vai finalmente encaminhar o pacote até o servidor, tá? Então, repetindo, toda vez que um computador quer falar com alguém que não está na mesma rede que ele vai enviar esse pacote para o seu gateway. Ou seja, o que o gateway quer dizer? É o roteador mais próximo de mim. Para que esse roteador, sim, ele tem a função de rotear, de encontrar rotas e ele tentar encontrar um caminho de ida e de volta para que a minha mensagem chegue até o meu destino e possa retornar para mim, tá? Então, só resumindo, primeira pergunta, qual o endereço IP de destino? Será que ele está dentro da mesma rede que eu, que sou o originário da mensagem? Se não tá, eu vou encaminhar para o meu gateway. O que o gateway vai fazer? Ele vai olhar e vai consultar também o IP de destino. Uma vez visto esse endereço IP de destino, ele vai saber qual é a rede desse endereço de destino. Ele vai consultar a tabela de roteamento dele para ver se essa rede de destino faz parte das redes que ele conhece. Uma vez que ele faça isso, ele checa, né, se esse IP está ligado em uma das redes que ele tem conexão direta. Caso não esteja, ele vai encaminhar para o próximo roteador e o próximo roteador vai fazer o mesmo trabalho. Vai olhar com o endereço IP de destino, vai consultar a tabela de roteamento dele para saber se esse endereço IP de destino está conectado diretamente a ele. Caso não esteja, ele vai encaminhar para o próximo roteador e esse processo ele vai acontecendo até que você consiga chegar até o destino. Repare, inclusive, como eu disse antes, que embora o endereço IP, o pacote IP, o protocolo IP, que é o protocolo da camada 3, seja o mesmo da origem até o destino, a camada física mudou várias vezes, tá? Então, quando começou lá, o meio que você tinha era um meio Ethernet wireless, né? Um meio internet sem fio, que funciona aqui nesse caso, desse exemplo aqui que eu estou dando, no padrão 802.11g, que hoje atualmente é conhecido como Wi-Fi 5. Então o que acontece? Ele vai encapsular esse pacote IP num frame Ethernet no padrão Ethernet sem fio, que é o 802.11g. Aí ele vai caminhar para lá. Quando ele chegar até o roteador sem fio, ele vai desencapsular o pacote IP do frame no Ethernet wireless que ele recebeu, e ele vai precisar encaminhar esse pacote para o roteador R1. E para isso ele vai encapsular novamente esse pacote IP, só que num novo frame. Dessa vez num frame de Ethernet cabeada. No caso, o protocolo 802.3U, que é o padrão Fast Ethernet. Então, da mesma forma, chegou em R1, ele vai mandar para R2, ele vai primeiro desencapsular o pacote IP do frame, ou seja, vai tirar de dentro do frame o pacote IP e vai olhar, bem, esse endereço IP aqui, para onde ele pertence às redes que eu possuo? Não. Aonde será que ele está? Quem é que será que pode saber para onde eu posso encaminhá-lo? O R2 deve saber. Só que para eu chegar em R2 eu preciso passar por um meio serial, de interface serial que está rodando o protocolo PPP. Então eu vou encapsular esse pacote IP num novo frame, dessa vez
com um novo frame PPP. Então, a camada 2 e a camada física elas estão mudando o tempo todo, mas o pacote IP não. Finalmente, quando se chega até o destino, ele vai desencapsular, o R2 vai desencapsular de novo o pacote IP do frame PPP que ele recebeu, vai perceber que ele tem conexão direta com esse servidor, vai encapsular esse pacote IP num novo frame, dessa vez um frame Ethernet no padrão 802.3e, porque é Gigabit Ethernet, e finalmente a mensagem vai chegar até o destino. Então, se vive constantemente esse processo de encapsular pacote no frame para desencapsular o pacote, né? Você encapsula o pacote IP, que é o camada 3, dentro de um frame, que é a camada 2. Quando ele chega até o outro lado, ele desencapsula esse pacote da camada 2 para ter de novo na mão dele o pacote IP. E aí ele vai repetindo esse processo até que ele consiga chegar ao destino, né? A gente já falou disso aqui, que esses headers e esses trailers da camada 2 eles vão mudando a cada novo enlace, né? A cada travessia que o pacote vai fazendo ao longo do caminho. Enquanto que o pacote IP ele meio que se mantém inalterado até que a origem consiga chegar até o destino na camada 3, né? São camadas que funcionam de forma independente. Se você está com alguma dúvida nisso aqui, tem que retornar lá para o nosso início das aulas. Eu acho que para o capítulo 1 do bimestre 1, a gente fala nesse processo aqui. Por último, a gente tem uma coisa, quando vai ser feita a entrega do R2 para o servidor de destino, muitas vezes você tem uma coisa chamada consulta tabela ARP, que vai fazer essa associação entre endereço IP e MAC. Daqui a pouco a gente vai ver de uma forma mais aprofundada como isso funciona. Então, no caso aqui, a gente tem como é que o protocolo ARP funciona. Ele é um protocolo muito importante dentro da história de redes de computadores, porque todo host ele tem um endereço IP e ele tem um endereço MAC, né? Você, para poder se comunicar com outras pessoas de fora da sua rede, você precisa sempre de um endereço IP e de um endereço MAC. Só que acontece que às vezes uma das pontas, ou origem ou destino, não sabe o endereço IP com quem ele quer se comunicar, ou ele não sabe o endereço MAC com quem ele quer se comunicar, certo? E aí, como é que ele faz para descobrir, né? Nesse caso aqui, a gente tem um roteador R1 que não sabe, né, qual é o endereço MAC do PC1. Como é que ele faz para poder descobrir? Bem, para ele poder descobrir, ele precisa usar o protocolo ARP, né? O protocolo ARP ele faz a descoberta do endereço MAC, né? MAC, 3 letrinhas, endereço MAC, para procurar o endereço MAC, 3 letrinhas, ARP. ARP procura MAC. Eu sempre faço essa associação, 3 letras com 3 letras. ARP procura endereço MAC. Então o R1 vai lá, manda uma requisição ARP através de um broadcast, né? Uma vez que o R1 não sabe qual é ele não sabe qual é o endereço MAC do PC1, ele manda essa mensagem ele manda essa requisição ARP para todo mundo através de um broadcast, né? E aí, se ele está mandando para todo mundo, ele vai colocar lá IP de origem, o IP do roteador R1, MAC de origem, o MAC do roteador R1, o IP de destino, ele vai colocar, já que ele sabe o IP de destino do PC1, ele vai colocar 192.168.10.15, e o MAC de destino ele não sabe, então é por isso que ele vai mandar em broadcast para todo mundo. E todo mundo que faz parte dessa rede vai receber essa requisição ARP, esse ARP request do roteador R1. Só que apenas o PC1 vai responder, porque ele é quem tem esse IP de destino aí, 192.168.10.15. E ele vai responder como? Ele vai responder através de um ARP reply, que é uma resposta ARP, tá? Só que ele não vai responder em broadcast, porque ele já sabe que o IP de destino é o IP do roteador R1 e o MAC de destino é o MAC do roteador R1. Ele tem essas informações. Então, ele manda uma mensagem internet unicast para o roteador R1, cujo IP de destino é o IP do roteador R1, o MAC de destino é o MAC do roteador R1, o IP de origem é o IP dele, 192.168.10.15, e o MAC de origem é o que ele está informando aqui, 0400.4444.4444. E aí, uma vez feito isso, agora o roteador R1 passa a conhecer qual é o endereço MAC que está associado com o PC1. E aí, com o endereço MAC do PC1 e o endereço IP do PC1, eles podem se comunicar tranquilamente sem precisar fazer nenhuma nova requisição ARP, tá? Mas a ideia fundamental é que sempre que um determinado host quer se comunicar com outro e ele não sabe o endereço MAC
do destino com que ele quer se comunicar, ele vai fazer um ARP request. ARP procura MAC. E existe também o ARP inverso, que é quando você tem o que a gente chama de ARP reverso, na verdade. A gente chama de RARP, R-A-R-P. O RARP procura o endereçamento IP, né? Se o ARP você usa quando você está procurando por endereço MAC de destino, o RARP você vai utilizar quando você estiver procurando por endereço IP de destino. Ou seja, você tem o endereço MAC do destino, mas você não tem o endereço IP, certo? Então, ARP procura MAC, 3 letras com 3 letras, RARP, R, ARP, reverse ARP, procura IP. O maior procura o menor. RARP procura IP, ARP procura MAC, tá? E a metodologia que eles usam, o mecanismo que eles usam, é exatamente o mesmo, só muda porque o ARP request vai estar procurando o MAC e o RARP vai estar procurando um endereçamento IP de destino. Lembrando que no seu computador você pode consultar a tabela ARP, né? O seu computador, à medida que ele vai se comunicando com outras pessoas na rede, ele vai fazendo uma reserva em cache, né? Uma reserva temporária, associando endereços IPs com MACs, para ele não precisar ficar fazendo ARP request a todo momento, né? Então, se eu precisei falar com alguém que precisei do endereço IP e do MAC dele, eu vou guardar numa tabela por um tempo até que o computador seja reiniciado ou até que se passe um bom tempo e eu não tenha mais tido comunicação, e eu posso zerar aquela minha tabela daquela entrada para não ficar ocupando memória sem necessidade, certo? E você pode consultar a tabela ARP do seu computador através do comando ARP-A. A gente vai ver aqui como isso acontece. Olha, gente, eu estou aqui no prompt de comando do meu computador, no Windows, né? Vou dar um ARP aqui -A, e aí repare que ele mostra aqui para mim, ó, vários endereços IPs que estão associados com endereços MAC, tá? Tudo isso aqui é tabela ARP, tabela ARP. Aqui no meu computador, no caso, eu tenho duas interfaces de placa de rede, né? Uma Wi-Fi e a outra cabeada, e aí ele conhece algumas tabelas ARP por um e outras por outro. No caso aqui, como essa placa, que é a placa cabeada, ela não tem nenhuma conexão colocada nela, ela só conhece ARPs estáticos, né? Entradas que foram colocadas lá manualmente. Enquanto que essa outra aqui, ela conhece algumas estáticas e outras dinâmicas. As estáticas são sempre as que foram configuradas pelo próprio sistema operacional ou pelo usuário do computador, e as dinâmicas são essas que ele vai aprendendo ao longo do tempo, na medida em que ele necessita delas. Aqui a gente tem a estrutura de cabeçalho, ou header IPv4. Toda a estrutura do header do IPv4, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de 32 bits. Como a última linha é opcional, a gente tem por garantia que ele vai ter no mínimo 5 linhas, tá? Depois a gente vai ver de uma forma mais aprofundada como é que esses campos dentro do header IPv4 funcionam, qual é a função de cada um deles, como é que cada um deles opera. Como já dito a vocês, apenas para lembrar a vocês, todas as redes possuem um gateway, tá? O gateway é a perninha do roteador que está ligando essa rede, né? Para uma rede poder se comunicar com outras redes, ela precisa estar ligada no roteador. Se ela está ligada no roteador, existe uma interface conectada que conecta essa rede no restante da estrutura. E essa perninha do roteador que liga a rede, né? Por exemplo, o gateway da rede A é o 10.20.20.20. Gateway da rede B, 172.20.15.80. Gateway da rede C, 192.168.1.1. Então, toda vez, por exemplo, que a rede C quer falar com a rede A ou com a rede B, ela tem que se comunicar com o gateway dela, que é, no caso da rede C, 192.168.1.1. No caso da rede B, para poder se comunicar com o gateway dela, ela vai se comunicar, se ela quiser falar, por exemplo, com a rede A ou com a rede C, ela precisa se comunicar com o gateway 172.20.15.80. Na casa de vocês, para se comunicar com o gateway, é provavelmente o endereço IP do seu roteador sem fio, tá? Ele é o gateway para você se comunicar com o resto da internet. Gente, então para fechar essa parte aqui, essa primeira parte do capítulo, a gente vai falar um pouco sobre protocolos de roteamento. As rotas, ou seja, os caminhos para se chegar até algumas redes de destino, elas podem ser aprendidas de duas formas distintas, ou estaticamente ou dinamicamente. Estaticamente é quando um determinado engenheiro de rede
vai lá dentro de cada equipamento e configura uma rota estática. Por exemplo, se você se encontra nesses computadores aqui do lado esquerdo e quer chegar até o servidor de internet ali, cujo destino é 168.1.0.5, o que o engenheiro vai precisar fazer para poder configurar uma rota estática? Ele vai entrar no roteador R1 e vai dizer, por exemplo, que para chegar até o servidor de internet, caso ele vai escrever ele vai pensar da seguinte forma: olha, se você chegou até a mim, que sou R1, e você está indo na direção de 168.1.0.5, o próximo salto que você precisa dar é chegar em R3. Então ele vai lá e vai configurar uma rota estática para chegar em R3. Da mesma maneira, ele vai chegar até em R3, vai entrar nesse roteador e vai configurar uma outra rota estática. E vai dizer assim: olha, se você chegou até R3 e você quer chegar no destino 168.1.0.5, o próximo salto que você precisa dar é chegar em R4. E aí ele vai te encaminhar para R4. E aí do R4, como o servidor está diretamente conectado a ele, você não precisa colocar nenhuma rota estática, ele aprende automaticamente que para chegar a 168.1.0.5 vai ser encaminhado através dessa perna aí que liga o R4 com o servidor de internet e está tudo certo. As redes estáticas, as configurações de rotas estáticas, elas são bacanas quando você tem redes pequenas, tá? Redes que exigem pouca administração. Quando você está tratando de redes que não são pequenas, ou redes, como o caso aqui do exemplo que eu estou dando, que possuem vários possíveis caminhos para chegar até um destino, existe redundância, né? Você vê que você pode chegar até R4 fazendo o caminho R1, R3, R2, R4, ou R1, R3, R4, ou R1, R2, R4, tá? Existem vários caminhos possíveis para se chegar até o destino. Aí, nesses casos, é mais vantajoso você utilizar rotas dinâmicas, tá? Rotas dinâmicas não vai ter necessariamente uma pessoa configurando estaticamente os caminhos para cada um dos destinos. O que vai acontecer é um protocolo de roteamento que vai rodar entre os roteadores. Esses roteadores eles vão levar um tempo até perceber todas as possíveis redes com quem eles estão conectados. Eles vão começar a trocar informações entre eles. Essas informações elas vão ser armazenadas numa coisa chamada tabela de roteamento, tá? Então cada roteador vai ter a sua tabela de roteamento, o que significa dizer que cada um deles vai ter o seu próprio mapa para se chegar aos possíveis destinos, tá? Ele não necessariamente precisa conhecer o caminho completo até se chegar no destino, mas ele precisa pelo menos saber que para chegar num determinado destino ele vai precisar chegar até o próximo roteador R3, R2 ou R4, enfim. Inclusive, é bem interessante porque quando a gente está falando de configurações de rotas dinâmicas, por exemplo, quando os protocolos de roteamento definindo quais são os possíveis caminhos, não necessariamente o caminho mais curto vai ser o mais rápido, tá? A gente pode pensar, inclusive, no tráfego de trânsito, por exemplo. Às vezes você pegar a menor distância entre dois pontos, não necessariamente vai ser o caminho mais rápido, porque esse caminho pode estar muito congestionado. Aqui, por exemplo, se você for observar, para se chegar de R1, para se chegar dos computadores do lado esquerdo até o servidor de internet, você perceba que se ele pegar o caminho R1, R3, R4, ele vai estar pegando um caminho mais lento ali entre R3 e R4, porque aquele link ali ele só tem 10 megabits por segundo de velocidade. Então, talvez, se você configura uma rota dinâmica, por exemplo, ele vai aprender, dependendo do protocolo que você utilizar, os protocolos são inteligentes o suficiente para entender que é mais vantajoso fazer o caminho R1, R3, R3, R2, R2, R4 para se chegar até o servidor de internet, porque aí você só vai pegar links mais rápidos, tá, para se chegar até o destino. Então, os protocolos de roteamento eles cumprem essa função de inteligência, de redundância. Caso, por exemplo, a conexão entre R2 e R4 caia, dele saber em pouquíssimo tempo qual é um outro caminho que pode fazer essa mensagem chegar da origem para o destino, tá? Então, protocolos de roteamento são muito utilizados e é provavelmente um assunto que a gente vai ver lá no último bimestre da disciplina, tá? Aqui, por exemplo, eu tô dando justamente essa ideia para vocês, porque nesse caso, o tabela de roteamento R1, o que você tem? Você tem lá, a partir da mensagem que saiu de um dos computadores, passou pelo switch, chegou no R1. Essa mensagem ela quer chegar na rede 168.1.0.0. Aí, o que a tabela de roteamento R1 vai ter lá? Ela vai ter, olha, para chegar até esse destino, 168.1.0.0, você precisa sair, essa mensagem precisa sair
pela minha interface fast 0/0, que interliga R1 com R3, e o próximo salto vai ser o roteador R3, e ele encaminha essa mensagem para R3. Quando ela chega em R3, também vai ter uma tabela de roteamento lá, e aí ele vai ter lá, para se chegar até o destino 168.1.0.0, você vai precisar sair pela fast 0/1 para chegar no próximo salto, que é R2. E da mesma forma, vai ter uma tabela de roteamento em R2, que vai dizer que para chegar na rede de destino 168.1.0.0, precisa essa mensagem sair pela interface fast 0/2 para que o próximo salto seja o roteador R4. Chegando em R4 na tabela de roteamento dele vai constar lá que o servidor de internet 168.1.0.5 está diretamente conectado a ele e ele vai entregar essa mensagem para o destino, tá? E da mesma forma, usando a mesma lógica, você pode ter o caminho de volta. Só que no caminho de volta, em vez dele estar procurando pela rede 168.1.0.0, ele vai procurar pela rede onde estão os computadores ali que estão ligados no switch, tá? É o mesmo funcionamento. Então, ó, aqui eu coloquei exatamente uma sequenciazinha para vocês verem como é que funciona. Eu coloquei aqui por escrito para que vocês possam repassar esses passos. Então, passo 1, o que acontece? Você tem a formação de um frame para poder encapsular o pacote IP que a origem, no caso aqui, a origem está embaixo, quer se comunicar com o servidor que está lá em cima, né? Então, o endereço IP de origem é 192.168.1.15. Ele vai formar um pacote cujo endereço de destino vai ser o 10.1.1.2. Para isso, ele precisa encapsular esse pacote IP num frame. Esse frame vai acontecer, aí ele vai é um frame, por ser um frame de camada 2, ele vai ter um cabeçalho, um header e ele vai ter um trailer, que é o FCS, e vai colocar lá. E aí vai encaminhar esse frame, né, para o roteador sem fio. Esse roteador sem fio vai consultar a tabela de roteamento dele. Ele vai olhar, bom, ele quer falar com a rede 10.1.0.0. Vou encaminhar através da minha interface fast 0/0 para ele chegar no roteador R1. O roteador R1 ele vai fazer a mesma lógica. Eu tenho aqui na minha tabela de roteamento que para poder chegar na rede 10.1.0.0 eu preciso sair pela interface serial 0/0 para chegar no próximo salto, que é o roteador R2. E o roteador R2 vai ter na tabela de roteamento dele, saiu errado ali, tabela de roteamento R3, mas é tabela de roteamento R2. Ele vai dizer que para chegar na rede 10.1.0.0 vai precisar sair pela interface dele fast 0/1 e o próximo salto vai ser o próprio destino, 10.1.1.2, tá? E a cada um desses passos, como a gente já viu anteriormente, assumindo que o frame não foi descartado, ou seja, que não houve erros, essa mensagem vai se propagando até chegar ao destino, consultando a tabela de roteamento, sempre sendo esse pacote IP sendo encapsulado e reencapsulado à medida que ele vai mudando os meios por onde ele está trafegando. Se é um meio sem fio, se é um meio Ethernet cabeado, se é uma fibra ótica, se é uma interface serial e assim por diante, tá? E aqui as principais funções do protocolo de roteamento. Como eu disse, você usa o protocolo de roteamento quando você quer fazer configurações para que os roteadores automaticamente aprendam as rotas para os lugares, tá? Troquem informações entre si e populem a tabela de roteamento deles. Aí, aqui estão as funções. Aprender dinamicamente as rotas e relacioná-las na tabela de roteamento. Se houver mais de uma rota, ele tem que adicionar a melhor rota. A gente viu ali no caso mais atrás que existiam várias rotas possíveis. E aí o roteador, o protocolo de roteamento, ele vai exercer essa função de escolher entre as possíveis caminhos para se chegar até um destino, qual é o melhor deles. E às vezes ele não necessariamente vai escolher o caminho que parece ser o mais curto, mas sim o caminho que é mais rápido na visão dele. 3. Perceber quando uma rota da tabela de roteamento não for mais válida para removê-la da tabela. Eu dei o exemplo lá, né? Caso uma interface saia do ar, ele precisa ser capaz, o protocolo de roteamento ele precisa ser capaz de identificar que uma determinada interface caiu e recalcular um novo caminho para se chegar até o destino, certo? Então ele não só popula, remove da tabela, como adiciona novas entradas na tabela para poder colocar novas possíveis rotas, tá? E ele tem que trabalhar rápido nessa questão de remoção de rotas inválidas e a adição de novas rotas, né? A gente chama isso de tempo de convergência, né? Não adianta uma interface cair e demorar tanto tempo assim para poder se descobrir como é que se chega através de um outro caminho até o destino. Isso precisa acontecer de uma forma rápida. E assim como o protocolo STP cumpre a função de prevenir um loop de camada 2,
na camada de enlace, o protocolo de roteamento cumpre a função de prevenir loops de roteamento, ou seja, prevenir loops de camada 3. E aqui, para fechar, é importante que vocês entendam que cada perna do roteador, certo? Ela pertence a uma rede diferente, tá? Repare aqui, ó, que aqui desse lado esquerdo você tem uma perna do roteador R1, certo? Então aqui você tem uma rede, tá? Essa rede aqui, reparem que todos os endereços, a IPs ali dos computadores, eles têm números em comum, o 16, o 1, o 2, tá? Então aqui, no caso, entre o R1 e o R2, a gente tem outra rede, né? A interface do lado que liga R1 com R2, ela é uma outra rede. E aqui a interface, a outra perna do R2, ela forma outra rede. Cada uma das pernas vai formar uma rede distinta. É claro que quando uma perna do roteador se liga com uma perna de outro roteador, isso forma uma única rede, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos 3 redes diferentes e reparem que elas têm coisas em comum. No caso aqui, ó, do lado esquerdo, toda a rede aqui, ela começa com 16. Todos os endereços IPs começam com 16. No lado direito aqui, todo mundo começa com 180.3. Isso identifica a rede de alguma forma. E aqui na interface entre R1 e R2, você tem em comum o 200.10.11. Então, todo mundo começa com essa rede. Mas a gente vai aprofundar um pouco esses conhecimentos de como é que você identifica as redes numa determinada infraestrutura real, né, numa topologia, mas a princípio o que eu quero que vocês saiam daqui até esse momento sabendo é que cada perna do roteador forma uma rede distinta. Então, se eu tenho uma perna em R1, eu tenho uma rede. Se eu tenho outra perna para o outro lado, eu tenho outra rede. Se eu tenho uma perna em R2, eu tenho outra rede. Cada perna compõe uma rede diferente e cada uma dessas pernas é o gateway da rede de alguém, tá? Então, essa perna à esquerda de R1 é o gateway da rede 16. Entre R1 e R2, você tem um é o gateway do outro, certo? Só são 2 computadores, né? Dois roteadores se comunicando, é um ponto a ponto. E o R2 também tem um gateway para a rede 180.3, tá? A gente se vê então na próxima aula.